Nessa série de vídeos que estou falando sobre hinos, autores, eu preciso trazer aqui a história de um dos grandes hinistas da Igreja Brasileira, especialmente das Assembleias de Deus, que foi Emílio Conde. Um pouco da sua biografia vem dos arquivos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Meu objetivo é mostrar hinos que têm história, porque muitos hinos não têm história. Eu ainda vou falar sobre outras músicas de Asaf Borba, músicas do Bené, vou falar sobre músicas de Ademar Campos. São músicas que têm história. E por isso eu apresento aqui autores que têm história. No próximo vídeo, por exemplo, eu vou falar a biografia de Henry Maxwell Wright, que foi o que mais traduziu músicas para a língua portuguesa que estão nos nossos hinários. Mas hoje é sobre Emílio Conde. Ele fez versão de muitos cânticos para a língua portuguesa. E ele é autor de outras músicas. Vou colocar aqui no fundo musical um dos hinos de autoria dele, que está no 26 da harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. São 4 estrofes muito lindas. Na harpa cristã tem um outro hino de autoria dele, que é o 296, que eu já mencionei aqui no Jardim Jesus Cristo Clamava, mas não é de autoria dele como autor. Ele fez a versão para o português. Ele se tornou um dos homens mais brilhantes da história da Igreja Brasileira. Eu sei que muitos irmãos de muitas denominações não conhecem a história dele, nem nós conhecemos a história de tantos outros, não é? Ele foi colocado sobre a sua sepultura, ou no dia do seu sepultamento, o epitáfio, o Acendedor de Lampiões, que foi dado pelo vice-governador do Rio de Janeiro, Erasmo Martins Pedro, no funeral dele. O vice-governador disse no funeral de Emílio Conde: Conde fazia o trabalho do acendedor de lampiões. Entrava numa rua escura e ia deixando luz atrás de si. Claro que é uma linguagem antiga, porque a geração de hoje não conhece o que era um acendedor de lampião. Existem divergências quanto ao local do nascimento de Emílio Conde. Alguns acham que ele nasceu em Urros, em Portugal, em 1901, outros que já nasceram aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, os seus pais vieram de Portugal para cá. Seus pais eram João Batista Conde e Maria do Rosário Fernandes. Emílio Conde se tornou escritor, compositor, tradutor de hinos e evangelista pentecostal. E começou a se destacar nacionalmente quando começou a frequentar as Assembleias de Deus em São Cristóvão, que se localizava naquela ocasião a Rua Figueira de Melo 232. Ali era pastoreado pelo missionário Samuel Nistro. O seu primeiro contato com o Evangelho se deu na Congregação Cristã do Brasil, em São Paulo, igreja fundada por Louis Francesconi. Conde teria conhecido Gunnar Wingren em 1923, quando Wingren pregou na Congregação Cristã, o que atesta que, por aquele tempo, os missionários Wingren e Francesconi se relacionavam. Eles se conheciam porque foram ordenados juntamente na mesma igreja pela mesma imposição de mãos em Chicago, nos Estados Unidos, e enviados para o Brasil. Louis Francesconi veio com a missão de evangelizar os colonizadores italianos, e Wingren, por chamada de Deus, foi para Belém do Pará. Na Congregação Cristã,
Emílio Conde, futuro escritor evangélico, creu em Jesus Cristo e se tornou membro da igreja no dia 21 de abril de 1919. Sendo em seguida batizado com o Espírito Santo, logo se transferiu para o Rio de Janeiro. Agora, existem relatos assim que afirmam que ele trabalhava como intérprete num restaurante quando conheceu o missionário Niels Katzberg em 1937 e o convidou para ser o redator-chefe do emergente jornal O Mensageiro da Paz. Por escolha pessoal, Emílio Conde se manteve solteiro, celibatário, por toda a vida. Também nunca aceitou títulos e nomeações ministeriais. Tantas vezes quiseram impor as mãos para que ele fosse consagrado pastor ou isto ou aquilo, mas ele nunca aceitou. E esses são títulos cobiçados hoje em dia. Trabalhando na casa publicadora, tornou-se uma espécie de apóstolo da imprensa evangélica pentecostal. Oficialmente foi admitido como funcionário da CPAD em 15 de março de 1940, por mais de 30 anos. Emílio Conde se dedicaria à missão de escrever e compor cânticos que estão inseridos no inário oficial das Assembleias de Deus. Ele é autor do cântico, de muitos cânticos, entre eles a formosa Jerusalém, que eu acabei de citar. E tem uma palavra que Conde usou na sua canção, que é Beulá. Ele fala de Beulá, e poucos sabem que essa palavra significa casadas ou minha delícia, como Isaías 62:4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas te chamarão minha delícia, porque o Senhor se delicia em ti. Até o próximo vídeo, quando vamos falar de Henry Maxwell Wright, que é um dos grandes tradutores de músicas cristãs para a língua portuguesa. Deus abençoe você.